Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Nicole e hoje a gente vai ter a nossa aula 6 de Procreate Básico. Essa aula é uma continuação da aula 5, então se você ainda não viu a aula 5, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você conferir. E se você não quer perder nenhum conteúdo aqui no canal, já se inscreve, não esquece de deixar o like para ajudar na divulgação e bora pro vídeo. Bom, essa aula, como eu disse antes, é uma continuação da aula 5 de Procreate Básico. Na aula 5, a gente viu a primeira parte desse menu, até aqui, desfoque de perspectiva, e na aula de hoje a gente vai ver de ruído até o menu clonar. Eu vou explicar para vocês cada um desses aqui um pouquinho melhor. E na aula 5, a gente viu que quando você clica no ícone, né, cada uma desses submenus aqui no menu de ajuste, ele te dá duas opções, camada e Apple Pencil. Eu não vou explicar isso de novo, então se você perdeu a aula 5, o link tá aqui na descrição para você dar uma olhadinha, beleza? Agora a gente pode continuar, eu vou começar com ruído mesmo. Em todos eles eu vou selecionar a opção camada e já vou começar mostrando aqui as opções de ruído. Esse efeito tem várias variações, como vocês podem ver aqui embaixo, você tem várias opções de ruído e aqui você tem mais algumas opções para você mexer. Eu vou explicar melhor um pouquinho, né, esse menu depois. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a diferença entre nuvem, ondulação e sulcos. Então, quando você quer adicionar ruído, você desliza como no desfoque gaussiano, coloca a Apple Pencil na tela e desliza para a direita para adicionar ruído, ó. E para a esquerda para você retirar o ruído, né? Ou diminuir a intensidade do efeito que você está mexendo. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor o que esse efeito faz, ó. Ele dá uma pixelada nas cores, né? Ele dá uma mexida aí, como se fosse uma estática mesmo de televisão. E cada um desses aqui, desses submenus, modificam o tipo de mesclagem, né? Eu acho que pode-se dizer que seja mesclagem. Então, cada um deles vai ter um efeito diferente. Aqui você consegue mexer no brilho, né, do ruído, se ele vai ser mais claro ou menos claro. Aqui você consegue mexer no agrupamento, né, se ele vai estar mais juntinho ou separado. E aqui você consegue mexer em escala no tamanho. Então, se você botar bem grandão, o ruído vai ficar parecendo um desenho, né? Então, esse aqui é o nuvens, né? Desculpa. Esse aqui é o ondulações e esse aqui é o sulcos. Então, você pode mexer aqui nessas configurações para ter um melhor aproveitamento desse efeito. Eu vou colocar um efeito um pouquinho mais acentuado, que eu quero mostrar para vocês agora, aquele menu que parece um raiozinho ali do lado do turbulência, esse menu aqui. A gente vai clicar nele e se você deixa em aditivo aqui ligado, ele vai mexer só onde tem cores, né? Onde tem o desenho. Se você desliga, ele bota ruído na tela inteira, tá vendo? Ó? Nessa opção único e multi, é assim. O único, ele vai ficar com as cores do desenho, né? E no multi, ele vai adicionar algumas cores extras aqui nos pixels, tá vendo a diferença? Então, quando você muda para único, ó, ele mexe só nos pixels de cor que já tem aqui no seu desenho. No multi, ele adiciona várias coresinhas extras aí e essa é a diferença. Você pode fazer vários testes nas suas ilustrações, é bem divertido mexer aqui nesses menus de efeitos. Quando eu vou usar, eu deixo mais ou menos aí uns 20% de ruído, é mais ou menos isso que eu uso. Se você não gostar de nada do que você está fazendo, não esquece que você pode dar um toquezinho na tela com o seu dedo, né? Um dedo só na tela e você tem esse menu aqui de redefinir e ele volta ao início, né? Estaca zero. E nesse menu tem a opção cancelar, que você volta lá para o menu inicial. Agora a gente vai ver aqui a opção de nitidez. E aqui você não tem vários ajustes. Ou você coloca muita nitidez ou coloca pouca nitidez. O que a nitidez faz? Ela meio que queima, parece que está queimando, né? As arestas aqui, as bordas, todas as bordas do desenho. Tudo onde tiver borda, ele vai fazer esses pixels diferentes, né? Ele vai adicionar pixels aí nas bordas, ó. Sem nitidez fica assim, com nitidez fica dessa outra forma. Então também aí é uma outra opção para você editar a sua imagem. Eu gosto de botar imagens que vão ficar muito pequenininhas, tipo na thumb e tal. Eu gosto de colocar nitidez, ó. Tá vendo que até nas bolinhas, até nas bolinhas aqui da textura, ele colocou ele meio que queima, né, as bordas do desenho. Vou redefinir aqui e a gente vai para o próximo menu. Agora a gente vai ver o fluorescência. No fluorescência eu preciso fazer um novo desenho porque ele só funciona em cores claras. Então eu vou abrir aqui uma nova camada e eu vou pegar uma cor escura
e uma cor clara para vocês verem a diferença, né, que a fluorescência vai causar. Então eu vou fazer um círculo com uma cor mais escura e eu vou pegar um amarelo, que é uma cor bem mais clara, e aí vocês vão conseguir ver que ele só vai estar ativo, né, esse efeito ele só ativa em cores claras, então só o amarelo vai ser modificado. Então aqui a camada está selecionada e eu vou em fluorescência, camada, e eu vou adicionar. Tá vendo que ele deu um efeito de luz aqui no amarelo e a cor roxa não teve diferença alguma, então ele só funciona em cores claras. Esses menus aqui de baixo são o seguinte, aqui você vai controlar o brilho dessa fluorescência, né, a superexposição, aqui o tamanho da dispersão da luz, então você vai estar menos disperso, ele fica mais controlado, mais disperso ele fica pela página toda, e a transição é uma transição suave ou uma transição mais dura, né? Então aqui você tem vários controles que você pode modificar também, e a gente pode ver que o roxo de nada foi afetado. Agora eu vou voltar para o meu desenho original, aqui, né? Vou tirar esses dois círculos e a gente pode ir para o próximo menu. O próximo menu é o falha, também na camada, e você tem várias opções de falha. É aquelas falhas de TV antiga, né? Então você pode aqui modificar, você adiciona igual nos outros, né? Arrastando para a direita, adiciona, arrastando para a esquerda, você tira. E você pode brincar aqui com várias opções e vários submenus. Aqui você pode mudar o deslocamento das cores individualmente, né? O azul, o verde. Então cada uma dessas opções de falha vai ter um submenu diferente, tá? O zoom é só para você colocar mais a falha mais concentrada, né? Ou menorzinha. Então todos eles vão ter o zoom, mas vão ter um submenu aqui diferente. Eu aconselho vocês a entrarem nesse efeito e darem uma mexida aí para ver o que vocês gostam, tá? O próximo efeito que a gente vai ver é o meio tom. O meio tom é bem legal, que ele deixa com uma aparência de HQ antiga, tá vendo? Esses círculos. Era muito usado para fazer pop art, acho que esse é o nome. E aqui a gente tem essa opção de efeito. Você pode colocar bem pouquinho, né? E aí os círculos vão ficar menores. Ou se você aumentar a porcentagem, os círculos vão ficar bem grandes. E a gente tem 3 opções. Tem o cores completas, impressão de tela e o jornal. E o jornal vai deixar tudo meio preto e branco. Meio preto e branco não, completamente preto e branco. A impressão de tela é assim e o cores completas é dessa forma. Então você pode também brincar, tem gente que bota uma camada por cima e faz esse efeito por cima do desenho todo, né, com uma cor. Enfim, tem várias opções que você pode fazer. Quanto mais você aumenta a porcentagem, maior o efeito fica, tá? Então é assim que ele vai funcionar esse efeito de meio tom. O próximo efeito que a gente vai ver é o aberração cromática, e aqui a gente consegue fazer um efeito de 3D no nosso desenho. Tem 2 opções. O primeiro é o perspectiva, você vai escolher um ponto de foco e aí ele vai desfocar um 3D a partir desse ponto que você escolheu, ó. Você pode botar esse ponto de foco em qualquer lugar, mas ele não pode mudar de tamanho. Essa bolinha preta, que é o ponto de foco, ele tem um tamanho único, tá? Ele não tem como aumentar ou diminuir. Você pode mexer na transição e você pode mexer na queda. Quanto mais queda, mais a impressão de ter um 3D no seu desenho. A opção de deslocar é um pouco diferente. Para onde você mover a Apple Pencil, ele vai deslocar as cores. Você pode usar todos esses efeitos com o dedo também, tá? Não só com a Apple Pencil. Então, para onde você deslocar é a direção que vai acontecer esse deslocamento, tá? Então, se você fizer bem pouquinho, vai dar aquele efeito 3D. Sabe quando você tá no cinema e tira o óculos 3D quando tá vendo um filme? Um filme 3D, no caso, né? E ele fica assim. A transparência vai mexer na transparência e o desfoque vai meio que borrar o efeito, tá? Então, você tem essas 2 opções aqui na aberração cromática. É um efeito bem legal que tem aqui no Procreate. O próximo seria o liquefazer, mas eu vou deixar esse para o final e vou pular agora para o clonar. A opção clonar é muito interessante. Assim que eu cliquei, ele criou uma bolinha, né? Então, eu vou criar aqui uma nova camada para a gente ver esse efeito em toda a sua glória. Eu vou fazer um coraçãozinho aqui e vou abrir de novo o efeito clonar. E vou colocar essa bolinha que ele me dá, né? Esse círculo, né? Parece uma lupa, na verdade. Eu vou colocar em cima do meu coraçãozinho. E agora, com o meu pincel, tá vendo que o pincel lá em cima tem 2 estrelinhas? Eu vou começar a clonar esse coração. Então, essa bolinha, né? Esse círculo, ele vai acompanhar o movimento da minha Apple Pencil, tá vendo? E eu consigo copiar o desenho para um outro lugar.
você não pode fazer isso numa camada nova, numa camada vazia. Então, eu não posso copiar um coração daqui para uma outra camada. Ele me diz que a camada está vazia. Então, isso é possível dentro de uma mesma camada, tá? Você vai na opção clonar, posiciona o círculozinho e você vai pintando aí, clonando o seu desenho dentro da mesma camada. É bem legal para fazer um desenho repetitivo. Quanto menor o tamanho da tela, maior fica o círculo, tá? Esse círculo é fixo, você não consegue aumentar o tamanho dele. E aí você vai clonando conforme você achar necessário. Se você for fazer um campo de flores todo florido, você pode usar essa opção e fazer várias florezinhas iguais, né? Só clonando aí o desenho, beleza? Deu para entender? Se ficou alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. E agora, eu vou voltar com o meu desenho original. A gente vai ver o menu mais usado, mais falado, mais polêmico aqui do Procreate. Polêmico nada. O Lico é fazer. Aqui a gente tem 1 bilhão de opções, ou um monte de submenus, mas não precisa se assustar, eu vou explicar sobre eles. Vamos lá, a gente tem várias opções aqui de efeitos, então tem todos esses efeitos aqui e todos eles têm o mesmo submenu. Então eu vou explicar esse submenu aqui, o que acontece com cada um apenas uma vez e eles vão servir para todos as outras opções, tá? Então vamos lá. Aqui no tamanho, eu vou usar o empurrar como exemplo. Aqui no tamanho você define o tamanho do seu pincel, né? Então quanto menor, ó, bem pequenininho, e aqui médio, ó, a circunferência do efeito, tá? Então, se você colocar bem grandão, ele vai preencher a tela inteira, tá vendo? Então, aqui você define o tamanho do pincel. Vou desfazer aqui, importante, aqui nesse menu você não consegue colocar um dedo na tela para ter aquele submenu. Para desfazer ou redefinir, tem essa opção aqui, tá? Aqui, impressão, ele não é o quanto você tem que apertar a caneta na tela, tá? É o quão fácil vai ser aplicar esse efeito. Com nenhuma pressão, você quase não vai fazer mudança nenhuma. E com muita pressão é bem fácil de aplicar o efeito. Então cuidado para não carcar a mão achando que é força. Aqui na distorção é o quão distorcida vai ficar a linha depois do efeito aplicado. Tá vendo que tá tudo meio ondulado assim? Se você colocar a distorção 0, ó, vou redefinir aqui, e esse ondulado ele não vai existir, tá? Então é a distorção das linhas no efeito, né? Durante o efeito, ó, tá vendo? Bem mais distorcida, até aumentou uma linha ali. Aqui em momento é bem interessante, é tipo uma onda de choque, tá? Eu vou aplicar o efeito daqui pra cá e com apenas um toquezinho eu vou modificar um desenho quase que todo, né? Ó, ele fez uma onda de choque pelo desenho todo. Quando eu boto o momento 0, ele só aplica o efeito aonde eu encosto a Apple Pencil. Então é bem interessante esse momentum aqui. Você pode regular como máximo, né? E aí ele vai fazer uma onda de choque no seu desenho, ó, tá vendo? Eu encosto num cantinho e ele vai lá para cima. Esse submenu é igual para todas as opções. Agora a gente vai ver o que cada opção faz. O empurrar, ele já é literal, né? Ele vai empurrar o seu desenho. Então você pode ajustar aqui se a orelha ficou num local que você não quer. Opa, vou redefinir. Se a orelha ficou num local que você não quer, você pode botar mais para dentro ou a cabeça mais pontuda. Então você pode ajustar, né? Empurrando o seu desenho, tá? É bem interessante, muita gente usa para fazer rascunho. Essa opção aqui é rodar sentido horário. Então ele vai fazer tipo um redemoinho, né? No sentido horário, aonde você colocar a sua Apple Pencil. Então vou botar aqui, ó, ele tá girando todo o meu desenho no sentido horário. E aqui é sentido anti-horário, o mesmo efeito, só que pro lado contrário. E é sempre onde você coloca a Apple Pencil, tá? O ponto central é a Apple Pencil. Aqui ele vai apertar aonde eu encosto, então, ó, bem no meio, ele apertou tudo. Então, se você encostar em vários pontos, ele vai apertar o seu desenho e vai dar essa distorção. É muito legal brincar com esses efeitos aqui. O expandir é o contrário. Então, ele vai... Opa, tá com muita distorção, vou tirar aqui, eu não gosto desse efeito. Então, aqui ele vai expandir, né? Vai aumentar como se fosse uma lupa. É legal para fazer gotas d'água, é bem interessante. Na opção cristais, você vai cristalizar as linhas do seu desenho. Então ele sempre começa pelas linhas, ó, e ele vai fazendo como se fosse cristalização. Se você coloca distorção, ele vai realmente distorcer. Esse menu de distorção você tem que usar com sabedoria, não precisa sempre estar no 100%. Mas esse aqui é o efeito dos cristais. A próxima opção é borda. Nessa opção, o efeito define que a ponta da sua Apple Pencil é uma borda. E aí ela tenta levar o desenho para onde sua Apple Pencil está passando. Como eu estou fazendo um movimento circular, ele vai circulando todo o desenho
para a borda, né, que é a pontinha da minha Apple Pencil. Se você fizesse um quadrado, ia ficar tudo quadradinho. Aqui em reconstruir é o seguinte, você fez um efeito, né, e você botou ele na tela toda e você se arrependeu e quer reconstruir. É só vir nessa opção aqui, tem a opção reconstruir ou redefinir, né? Mas o reconstruir você pode desfazer só um pedacinho, é bem interessante. Aqui em ajustar, você consegue desfazer um pouquinho do efeito que você colocou. Por exemplo, eu vou apertar aqui alguns pontos e vou ajustar um pouquinho menos, tá vendo? Ó, eu consigo ajustar um pouco menos. Então, eu não preciso redefinir tudo e voltar da estaca zero e começar, né, do início. Então, eu posso ajustar para ter um pouquinho menos do efeito. Esse menu Liquefazer é cheio de opções, então eu te aconselho a dar uma fuçada aí no seu Procreate, mexe bastante, vê, né, como que cada coisa funciona. Eu te expliquei aqui o básico, mas você pode mexer aí, não vai estragar o seu desenho, você pode redefinir depois. Essa foi a aula de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, tenha aprendido bastante. Se você ficou com alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser deixar uma sugestão de vídeo, também pode, eu vou adorar. E aproveita que tá por aí, já se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!